Você observa as transformações do seu corpo, você vê o seu corpo se transformando, as coisas acontecendo à sua volta, como que é? Vamos conversar sobre as nossas transformações, as transformações que o nosso corpo vive, sobre as nossas fases e sobre estarmos atentos a elas. Oi, eu sou a Mônica Sena, seja muito bem-vinda ao nosso canal, pegue o seu café, fique à vontade e vamos conversar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar as coisas acontecendo pela primeira vez. E engravidar pela primeira vez me trouxe muitas lembranças da minha adolescência, que foi quando eu vi o meu corpo se transformar pela primeira vez. E tem algumas coisas que ficaram muito vivas na minha mente. Por exemplo, quando eu percebi os meus seios assim começando a aparecer. Eu lembro até hoje de como foi essa sensação. Eu lembro de estranhar, de pensar, que isso, sabe? Assim, de sentir algo diferente no meu corpo e achar estranho. Eu lembro da primeira vez que eu notei, que eu percebi um pelo pubiano. Mais uma vez eu estranhei o que é isso. Lembro da primeira vez que eu menstruei. Todos esses momentos na minha vida foi de estranhamento, porque a minha mãe não foi uma pessoa que conversou comigo sobre o corpo, sobre a menstruação. Eu fui descobrindo conforme ia acontecendo. Essas lembranças eu tenho vivas em mim, que foi a primeira vez que eu vi meu corpo transformar. Eu acho interessante ver o quanto foi se transformando e aí eu fui mudando. Quando eu vi o meu corpo se transformar com a gestação, que eu vi os meus peitos enchendo e aquela marca, eu não lembro o nome, mas aquela marca que fica assim, a auréola vai ficando bem escura. Quando eu fui percebendo, quando o meu bebê foi crescendo na minha barriga e foi mudando o meu corpo, foi vindo muito essa lembrança da adolescência, porque pela primeira vez estava crescendo um bebê dentro de mim. Pela primeira vez a minha barriga estava, sabe assim, ficando daquele jeito, eu estava sentindo aquelas sensações, aquelas marcas, porque a gente se transforma o tempo todo, mas a gente não repara essas transformações. E com a gravidez é muito nítido e muito claro essa transformação. Eu lembro de um momento na gravidez que eu fiquei me admirando no espelho, assim, admirando esse processo de mudança. E me veio muito isso, assim, de ver o tempo passar. O meu corpo, ele tá envelhecendo. Lembrar muito dessa adolescente me trouxe também isso. Eu estou envelhecendo. E é tão interessante isso, ver o que você se tornou, sabe? Quem você se tornou, quais foram as transformações, o que aconteceu, né? O que aconteceu com essa menina? Quantas coisas aconteceu com essa menina que foi se transformando? Ela não deixou de existir. Ela sou eu. E eu estou passando novamente por uma transformação. Então fiquei muito nessa viagem, sabe? Assim, de perceber, de lembrar, de ver o tempo passar, de ver essa menina mudar, essa menina se transformar em mulher e agora essa menina se transformando em uma mulher mãe. Foi muito bonito e sempre quando eu acho uma coisa bonita assim na minha vida, eu fico meio sem saber o que eu faço assim. Como que eu faço pra guardar isso na minha memória, sabe? Acho que por isso eu gosto de gravar. É uma maneira de eu colocar no mundo isso, uma coisa assim que eu quero deixar registrado, sabe? Escrever. E eu acho bonito pensar nessas transformações e nessa fase da minha vida como mulher e de ver o tempo passando, de ver o que está acontecendo, de ver como que essa mulher está, né? Como que essa menina está hoje. Eu queria muito falar sobre isso do corpo, não só pensando em como eu senti o meu corpo na gravidez, mas como a gente lida com o nosso corpo e principalmente na gravidez
gravidez e no pós-parto. A gente se preocupa tanto com a estética, com esse corpo esteticamente, assim, e esses padrões de beleza, que às vezes a gente falando assim parece uma coisa banal, né? Ai, padrão de beleza, muita gente fala, mas a gente ainda não percebe a gente dentro disso e buscando esse corpo perfeito e perfeito de acordo com um ideal que é legal agora, sabe? Que logo passa. E eu também já tive muita questão com o meu corpo, que eu tô buscando transformar. Eu estou buscando transformar a minha visão sobre o meu corpo, como eu exijo do meu corpo, sabe? Por muito tempo eu tive muito medo de emagrecer. E até hoje eu fico morrendo de medo de emagrecer muito, sabe, é uma pressão. Quando eu engravidei, quando tá todo mundo preocupado se vai engordar, a minha maior preocupação era emagrecer. Eu vou ser aquela grávida muito magra, eu vou estar muito magra. Fiquei com muito medo, sabe? Talvez eu tenha escutado tanto sobre o corpo, sobre engordar, e fica muito isso vivo em mim, sabe? E é uma sensação de que eu preciso engordar. E eu não quero tratar o meu corpo assim, sabe? Eu não acho que a gente deve viver assim. No pós-parto, eu observo que a maioria das mulheres entram em uma cobrança tão grande para voltar com aquele corpo que tava antes de engravidar. E de verdade eu não queria viver isso, de além de preocupar com o bebê, além de preocupar com estar aprendendo, sabe? Aprendendo a ser mãe, aprendendo a cuidar de um bebê e vivendo o puerpério, sentindo vontade de chorar, ainda ter que me preocupar com como tá o meu corpo. Eu não vou te dizer que eu passei ilesa disso, não. Eu olhava assim, depois de um tempo, depois de um mês, eu começava a olhar pra barriga. Eu tive os meus questionamentos assim na frente do espelho, me senti mal em alguns momentos, tal. Acho que eu tive a sorte de ir me recuperando assim, me buscando disso. Não entrei na paranoia de ficar fazendo um monte de coisas pra que a minha barriga voltasse ali a ser o que era antes, sabe? Eu acho que não é o momento da gente entrar nessa paranoia, sabe? Não entre nessa paranoia de ficar buscando o seu corpo perfeito assim que o seu neném nascer. Você vai entender que é uma fase que você tá vivendo, que é uma fase do seu corpo, da sua história como mulher. É claro que depois de um tempo você vai treinar, vai fazer uma atividade física porque faz bem pra você, pra sua saúde. A gente tem que ter muito cuidado com esse tempo das redes sociais, dos corpos que a gente vê nas redes sociais, do tempo de outras mães, que é uma coisa que eu tenho que ficar lutando pra não entrar. Você tá ali com seu celular na mão, você tá vendo um monte de mulheres que o nosso inconsciente fica pegando aquilo e se comparando, sabe? E achando assim, por que eu não tô assim? Ah, mas também você não tá nem caminhando, você não tá fazendo exercício físico, você não tá comendo direito. Olha que loucura que você pode entrar. Eu fico me observando nas redes sociais. Às vezes eu vejo uma coisa e eu me sinto mal. E eu fico tentando me perguntar assim, por que eu tô sentindo mal? Eu tô sentindo mal por quê? O que foi que me fez, assim, ficar mal? Esse sentimento é o quê? É inveja? Esse sentimento é o que eu estou me comparando, assim, eu presto atenção. Quando você vê, você tá se cobrando sem saber e com aquela energia pesada em você, sabe? Aquele sentimento ruim que te leva pra baixo, que te deixa mal. Mas eu voltei a treinar, eu consegui voltar a treinar agora. Meu filho com 1 ano e agora ele vai fazer 1 ano e 3 meses. Tem coisas que não é sobre falta de tempo, é também um pouco sobre organizar a rotina, organizar a vida e também tem coisas que a sua mente não tá conseguindo tomar a atitude que você deveria tomar. Você às vezes está procrastinando por uma coisa que você sabe que vai ser bom para você, que é o que eu estava fazendo. Eu sabia que treinar ia fazer bem para mim. A gente não tô dizendo que você não vai ter que cuidar da sua autoestima, você tem que cuidar da sua autoestima, só que você tem que respeitar você também e observar você também, sabe? Sem entrar em paranoias, né? Sem entrar no desejo absurdo de ter o corpo X. Também sobre respeitar você, sabe? Sobre se respeitar e entender que às vezes as coisas elas não
acontecem na sua vida igual acontece na vida das pessoas nas redes sociais. Você tem o seu processo. Tem até uma questão das redes sociais que é importante a gente lembrar sempre. Você não sabe o que a pessoa tá vivendo. O que você posta nas redes sociais é muito pequeno, é um frame, é pequeno perto do que você é. E a pessoa também, aquilo que ela posta nas redes sociais é pequeno perto do que ela é. Contudo, entretanto, todavia, a gente pode olhar também para esse momento como uma fase. Aliás, a gente precisa olhar como uma fase. A vida, ela é fases, ela é feita de fases. Lembra uma imagem que viralizou, né? Pelo menos eu vi assim que muita gente estava vendo e compartilhando sobre ela. Tem um texto assim: um dia você brincou com seus amigos pela última vez e você não sabia. Porque realmente tem coisas que um dia a gente fez pela última vez e tem fases que a gente sente saudade. A gente vive, qualquer fase que a gente tá vivendo, a gente vive como se elas fossem eternas, mas elas não são. Nenhuma fase é eterna. E é isso de você, um dia você brincou pela última vez e você nem sabia que era a última vez. Esse momento que você tá vivendo não é eterno. Ele vai passar, é uma fase. E o nosso corpo, ele é de fases. A gente vive aquela fase, você vive a gravidez, você tem o seu bebê e é aquele início. Parece que nunca vai passar, mas passa. As coisas, elas nunca vão ser como antes, mas elas vão se organizar de uma outra forma e você vai amar essa outra forma. E se você tá passando por uma dificuldade, assim, que tá sendo uma fase muito difícil para você, isso vai passar. Essa fase vai passar. E se você tá vivendo algo muito bom também, vai passar. A gente vive essa fase, a gente aprende com essa fase, a gente se diverte com essa fase, ou a gente chora nessa fase, mas são fases. E agora eu com meu bebê de 1 ano e 3 meses, e como tá maravilhoso, gente, como é maravilhoso. É maravilhoso ver ele se transformando e ele ficando tão esperto. Eu falei isso na semana passada, que eu falo sobre como é um ponto de felicidade muito grande, como é bom a gente observar um ser humano se desenvolvendo e fazendo coisas assim que pra gente é tão normal pela primeira vez. É maravilhoso acompanhar isso. E eu quero aproveitar muito ele, porque é uma fase que vai passar. Eu vejo os meus sobrinhos, os sobrinhos do meu marido, que também são meus sobrinhos, eu considero muito, eu gosto muito deles. Eu vejo eles crescerem e eu vejo essa fase passar. Tem 2 mais velhos, que é a irmã do meu marido, o sobrinho dele mais velho. Eu conheci eles criança e agora eles são adolescentes. Eu vejo essa fase passar. Passou a infância deles e uma hora eu vou estar olhando para eles e eu vou estar falando com pessoas adultas e eu conheci eles criança, entende? Como que é interessante, as fases passam e tá acontecendo isso com eles e vai acontecer isso com meu filho também. Ele vai crescer, ele vai viver a infância e vai passar a infância, vai vir a adolescência e vai passar. Quando a gente olha para as crianças, a gente vê mais nítida essas fases passando. Na nossa vida também a gente está passando, o tempo está passando, as fases estão acontecendo. E agora eu tô vivendo a vida adulta em uma fase da vida adulta que é o começo, sabe? Eu estou com meu marido construindo uma base para nossa vida. Nós dois queremos muitas coisas, queremos fazer juntos e construir juntos. Temos um filho, que bom que a gente teve esse filho, né? Eu tava falando sobre isso, porque é uma delícia construir as coisas e ter ele com a gente. E a gente tá vivendo essa fase de começar, de abrir mão de várias coisas por outras coisas, assim, que é mais importante, sabe? É uma fase. E o nosso corpo vive essas fases. O meu corpo, ele não é igual o corpo que eu tinha na adolescência. Não tá igual o corpo que eu tinha antes de ser mãe. São fases do corpo, fases da vida que são individuais também, porque nós somos mulheres únicas. Nós somos pessoas únicas. A gente tem que abraçar essas fases, observar elas acontecendo, sabe? Observar como você se sente, como você vive, como que as coisas acontecem com você. Quero indicar para você esse livro da Isabel Allende, A Casa dos Espíritos.
Lendo esse livro, você vai ter essa oportunidade de acompanhar 3 gerações. Você acompanha as suas lutas, as transformações de cada personagem, você acompanha as brigas na família, uma situação acontecendo e aí depois você vê as consequências dessa situação, a vida de outras pessoas acontecendo. Isso vai te fazer pensar muito nas suas transformações também, nas transformações da sua família e nessa família que você está construindo, as consequências de atos, de situações, né? É muito bom, é um livro assim que eu devorei ele, eu li ele muito rápido, fiquei muito envolvida e o tempo inteiro te coloca uma situação que é algo que eu gostei demais nesse livro, te coloca uma situação e aí de repente tem um spoiler, porque eles estão contando essa história. Você percebe que são 2 pessoas conversando no livro e essas 2 pessoas elas estão contando uma história. Eu não vou falar quem é a outra pessoa que está contando com o Treba, porque talvez isso seja um spoiler. Eu não lembro se no início eles já falam, mas tem 2 pessoas contando essa história e uma delas é o Treba, que é um dos personagens principais aqui. A gente vê a vida dele também, ele lá com 20 anos e ele fica até, acho que quando ele tá contando essa história aqui, ele tá com uns 100 anos, eu acho, se não me engano, ou quase isso. E aí você vai vendo, vai acontecendo uma coisa, ele vai falando de uma coisa, e aí depois ele já dá um certo spoiler de outra coisa que vai acontecer, e você fica doido pra saber como que isso vai acontecer, sabe? Assim, você sabe que vai acontecer, mas você quer saber como vai acontecer. Você conhece os personagens, você vê os personagens desde a infância deles, vê o que ele se transformou e também uma pitada assim de como eles se relacionavam com a vida, porque é alguém te contando uma história. É como se você vivesse toda a sua vida, você está com 90 anos, 90 e poucos anos, e aí você está contando a história de toda a sua vida, dos seus filhos, de todas as pessoas que entraram ali na sua vida, e você está falando um pouco delas. É uma viagem assim, é um livro muito bom, e é um livro que nos ajuda a pensar e a observar as fases da vida, quem nós somos, e com essa percepção e consciência de que a vida é finita, a vida passa e a vida acaba. Além de as fases da nossa vida e um momento a gente viver algo pela última vez, também tem a nossa vida que ela se acaba e em um momento a gente vai dar um último suspiro. Eu acho muito importante que a gente reflita sobre isso e a gente pense, não que eu já não precise pensar, eu tô inclusive falando isso para mim. A gente nasce, cresce e morre. E o que a gente deixa? Quais são os rastros que a gente deixa? Contamos a nossa história? Não é que ele fala sobre isso, mas é você lendo, acompanhando e vendo toda essa família e todas as pessoas que entram na vida dessa família, você começa a pensar também em você. Em você existindo e passando, o mundo passando por você ou você passando pelo mundo. E eu terminei esse livro com um desejo imenso de revelar fotos, de ter memórias, de escrever, sabe, assim, de me deixar viva, mesmo depois que eu não estiver mais aqui, sabe? E é por isso que eu quero indicar esse livro com muito carinho. É isso, né? Eu acho que por hoje é isso, né? A gente conversou bastante. E para essa semana, nós vamos ter uma palavra, que é a palavra que combina muito com esse momento aqui, com toda essa conversa que a gente teve. Nós vamos mentalizar a palavra presença. Presença. A gente precisa estar presente para observar as coisas acontecendo e para a gente viver de verdade, para a gente aproveitar as fases. Você precisa estar presente na vida. Você precisa estar presente nas coisas acontecendo, nas relações, nos momentos da vida, no dia a dia. Então, para essa semana, eu espero que você esteja com bastante presença. Vamos fazer esse exercício e vamos mentalizar essa presença, essa palavra, presença.
você possa estar presente nos seus momentos em família, nos seus momentos brincando com seu filho, nos seus momentos trabalhando, nos seus momentos com você mesma. E em todos os lugares, essa semana você vai estar presente, viva, observando as coisas acontecerem. Acredito que é isso, né, gente? Até semana que vem. Que Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família, que a sorte te encontre em movimento. Lembra no vídeo da semana passada a gente falou sobre a sorte? E você esteja presente para perceber as oportunidades na sua vida, as oportunidades acontecendo, as oportunidades chegando até você. Se inscreva no canal, vem fazer parte desse momento toda segunda-feira às 5 da manhã. Enquanto você se prepara para viver essa nova semana, você se prepara para viver mais um dia. Se você assistiu até aqui e gostou, dê um like para eu saber que você viu. Deixe nos comentários um emoji das folhinhas, qualquer folha. Tem umas folhas secas, elas são folhas marrons, que eu gosto bastante. Pra mim, ela representa muito o outono, assim, e me lembra estações. Estações são fases, né? Você pode compartilhar também como é a sua experiência, assim, se você repara as mudanças do seu corpo. Fique à vontade. Fique com Deus e tchau!